Você sente que faz tudo e não faz nada no final? Hoje eu vou te mostrar como criar um espaço de sobra na sua mente. Você não precisa de mais tempo, você precisa apenas organizar, otimizar os seus afazeres dentro do tempo que você já tem hoje. Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter liberdade mesmo dentro da rotina. O maior inimigo da sua concentração não é o celular, é a falta de método para organizar a sua cabeça. Nós pensamos numa frequência muito alta e às vezes as ideias vão surgindo em conexões com outras. É o que os nossos neurônios fazem. Só que na hora de tomar as nossas atitudes, de tomar as nossas decisões, nós precisamos que esse pensamento seja organizado num fluxo contínuo e que faça sentido para a nossa prática diária. Quando a gente deixa tudo para a última hora, vira uma confusão porque a gente tem medo de esquecer algo que a gente tem que fazer, ou a gente também fica pensando ali, gasta muito tempo, muita energia, não sabe por onde começar, e no fim a gente não faz nada. A mesma coisa acontece quando a gente não se prepara para falar em público. É por isso que é importante a gente organizar as nossas ideias e as nossas tarefas diárias para não virar uma confusão e um caos total. Se você não governa as suas tarefas, elas governam você. Entenda uma coisa, o cérebro foi feito para ter ideias, não para guardar as coisas em um monte de prateleira. Quando a gente deixa tudo lá misturado, a nossa memória não dá conta de lembrar de todas as coisas na ordem exata que a gente precisa para fazer aquela tarefa diária ou até mesmo para falar em público. Principalmente quando a gente vai dormir, que a gente deita e ainda fica pensando, o nosso cérebro continua funcionando, a gente tem aquela dificuldade para desligar, porque a gente está pensando no próximo dia, nas coisas que a gente não fez no dia de hoje, nas coisas que a gente precisa fazer no dia de amanhã. E quanto mais a gente fica pensando, menos a gente consegue fazer de fato essas tarefas. Com o tempo, isso vai se acumulando por semanas, meses e anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma faxina mental, colocar todas essas ideias num papel. A gente escreve todas as coisas de forma livre, ou se forem tarefas, a gente faz uma lista de tarefas e depois a gente pensa sobre essas tarefas. Qual delas é essencial, qual delas é extremamente importante, qual delas é urgente, eu preciso fazer imediatamente. Talvez você se pergunte, mas como eu vou arrumar um tempo no meu dia de hoje? Bom, quando a gente já está com várias coisas atrasadas, realmente é um pouco mais difícil. Talvez a gente tenha que fazer isso no final de semana ou no início da semana, para que a gente possa se organizar a partir de agora. Então é importante a gente pensar que até hoje, se você não tinha uma organização, se você não conseguia se encontrar dentro das suas tarefas, o que você pode fazer a partir de agora? Então faça essa faxina mental, coloque todas as informações que você tem para fazer para a próxima semana e organize o que você consegue fazer em cada dia. Uma mente limpa é um pré-requisito para ter liberdade e autonomia dentro do seu dia a dia de correria. Aí muita gente me pergunta, papel ou digital? Não vamos entrar em embate como se as duas coisas não pudessem coexistir. Eu, por exemplo, quando vou fazer minha organização, passo tudo para o papel primeiro, porque isso me ajuda a visualizar as coisas. E muitas vezes, quando vamos usar algum recurso digital, a gente não consegue fazer dessa forma, assim, embaralhado com as ideias e tudo. Se forem listas, até dá para fazer pelo digital. Mas primeiro você passa para o papel, e aí depois você vai organizando, é um rascunho. Você vai organizando isso da melhor forma possível para você. Eu tenho agenda de papel e digital. Eu tenho um quadro em que eu coloco as minhas tarefas. Essas tarefas eu listo geralmente para 2, 3 dias. Depende se eu já tenho, por exemplo, na segunda-feira eu já sei algo que eu preciso fazer lá na quinta-feira. E quando eu falo algo, são várias tarefas, não é um compromisso só. Então, se eu tenho uma reunião, eu já marquei na minha agenda de quinta-feira aquele horário para aquela reunião. Quando são outras tarefas pequenas, por exemplo, eu tenho que criar uma arte no Canva, eu tenho que mandar uma mensagem para essa pessoa, eu tenho que checar tal conteúdo. Então, são várias pequenas tarefas. Eu uso minha agenda para compromissos, reuniões, consultas médicas, eventos.
E o meu quadro eu uso para tarefas diárias. São tarefas menores que, às vezes, mais de uma tarefa compõe uma só ação que eu preciso fazer naquele dia. O meu quadro também serve para listas, por exemplo, o que eu preciso comprar no mercado, para não ter que ficar pensando lá na hora, né? E também porque eu consigo me lembrar, fazendo a lista em casa, de tudo que eu estou precisando comprar, por exemplo. Isso serve não só para o mercado, para uma papelaria, qualquer outra loja que você for fazer tarefas diárias. Agora, se eu preciso montar uma agenda semanal, eu costumo usar ou um planner, geralmente essa agenda semanal com tarefas fixas já, então toda segunda, quarta e sexta eu treino de tal a tal hora. Então eu já coloco lá porque eu sei que nesse horário eu não posso marcar outros compromissos na minha agenda diária. E eu também utilizo as planilhas. Na planilha eu costumo organizar outros tipos de coisas. Então, tarefas mais secundárias, ou então, por exemplo, planejamento mensal, financeiro. Então, já coloco lá os gastos, e aí eu separo pelas colunas quais são os gastos fixos do mês, quais são as compras que eu fiz, o que eu quero comprar, quanto dinheiro sobrou, quanto dinheiro foi investido. Isso é uma forma de realmente limpar a nossa mente, esvaziar de todas as tarefas e informações secundárias que eu posso ter anotado ou no formato digital ou analógico para consultar posteriormente. As anotações, as listas, as planilhas, a agenda, elas não são uma prisão, elas são um mapa que vão indicando por onde nós temos que caminhar naquele dia, naquela semana, naquele mês, dentro daquele planejamento, seja ele qual for. Organização é um método e quem tem método tem autonomia. Se você quiser acompanhar mais desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa aí nos comentários o que você aprendeu, o que você acha. Se você tem outras ideias, outras estratégias para se organizar dentro dessa vida corrida que é hoje em dia. Com esse vídeo eu encerro o ciclo dos pilares desse canal, dos conteúdos desse canal. Em breve nós vamos recomeçar o ciclo com os assuntos do canal. Então continue acompanhando para que você não perca nada. Até o próximo vídeo.